Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo ao vivo nessa transmissão. Eu sou a professora doutora Carmela Marcuso do Canto Cavalheiro, sou professora de Direito Internacional dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e venho hoje transmitir uma palestra, uma live do projeto Ciclo de Palestras de Temas Atuais de Direito Internacional, que o objetivo é debater temas atuais do direito internacional. Segura um pouco. Depois edita, depois. Depois editar. Pelo menos já. 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Nós já. E como é que tu tá fazendo, Carmela? Tu tá fazendo vídeo, tá usando alguma coisa assim? O que? Para aula? Tá usando algum vídeo e assíncrona na atividade, mas no vídeo pelo Google Meet. Vai ser no Classroom, né? No Google Classroom para aula. E eu fiz assim em aula para pós. E aí funcionou, assim, meio que mais ou menos tipo a live, né? Coloca os slides, claro, não é igual a sala de aula, mas vou fazer dessa forma. Agora tem uma aula de 4 horas, não tem como dar uma aula toda então vai ser 1 hora, assim, e o resto como estudo de caso, de atualidade, vai ser meio um pouco diferente nesse sentido. Mas Acho que ela tá. Ó, já tem gente. Ó, já tem 34 pessoas já. Podemos começar. 34 pessoas assistindo. Uma boa tarde a todos que estão assistindo essa transmissão dessa live. Eu sou a professora doutora Carmela Marcuso do Canto Cavalheiro, sou professora de Direito Internacional, dou aula nos cursos de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, o campus em Santana do Livramento, na fronteira ali seca com Rivera, no Uruguai. E hoje nós vamos transmitir uma live do projeto que eu coordeno, o Ciclo de Palestras de Temas Atuais de Direito Internacional, que o objetivo é trazer temas atuais e de uma forma mais dinâmica, mais próxima dos alunos e da comunidade externa à universidade, para que não fique algo unicamente acadêmico, mas que os alunos e a comunidade possam ter esse contato com pessoas, com profissionais da área que trabalham na área do direito internacional e tenham essa vivência para ter uma dinâmica maior. Então, ano passado havia um formato presencial e esse ano, por motivos da pandemia, obviamente, nós transformamos um pouco o formato do projeto. E aí se foi criado nesse sentido. Ano passado, nós recebemos secretários de organizações internacionais, diplomatas, para falarem do tema do direito internacional. E hoje nós estamos trazendo o professor doutor Luciano Vaz Ferreira, que vai falar sobre o tema da segurança e espaço exterior, a militarização e desafios para o futuro. E é um tema bem relevante pela importância do espaço e desses temas que parecem, às vezes, bastante distantes da realidade, mas estão muito interligados com a atualidade. Um tema que tem sido muito falado na mídia é, por exemplo, o acordo que o Brasil tem com a base militar em Alcântara, passou pelo Senado em novembro do ano passado. É um acordo bem relevante para o Brasil, às vezes parece que, da forma como é mencionado, que é algo que atende exclusivamente ao interesse dos Estados Unidos, mas é um acordo, na verdade, tem uma finalidade comercial bastante interessante, porque pela posição geográfica ali da base de Alcântara é estratégico para o lançamento de foguetes, então pode ser utilizado por outras empresas, é um acordo bem relevante para o Brasil. E o professor Luciano vai falar em mais detalhes essa tarde sobre essa questão da militarização do espaço.
E aí passo a palavra para a Ellen, para a nossa aluna Ellen, que vai apresentar o currículo do professor Luciano. Boa tarde, então, aqueles que nos acompanham virtualmente nessa tarde por meio da nossa transmissão ao vivo. É com imensa satisfação que nós cumprimentamos o nosso convidado de hoje, o professor doutor Luciano Vaz Ferreira, e estendendo os cumprimentos também à professora doutora Carmela, nossa docente na universidade. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do nosso convidado. Então, Luciano Vaz Ferreira é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com período de pesquisa na American University em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Ele também é mestre em Direito pela Unicinos, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente realiza estágio pós-doutoral em Poder Aeroespacial e Pensamento Político Estratégico na Universidade da Força Aérea, na Unifa. Ele também é professor adjunto na Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, no curso de bacharelado em Direito e Relações Internacionais. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social, foi coordenador e coordenador adjunto do curso de bacharelado em Relações Internacionais da FURG, também atuou como assessor na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos de 2010 a 2015 e na Secretaria de Segurança Pública, de 2009 a 2010, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Participou também como coordenador e pesquisador em projetos nacionais e internacionais, financiados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, pela Fundação Conrad e pelo Ministério da Defesa do Brasil. Possui uma vasta lista de produções bibliográficas e diversas participações em bancas de trabalhos acadêmicos e comissões julgadoras. Seus principais interesses são na área de pesquisa em direito internacionais, relações internacionais, estudo estratégico, direito comparado e ciência e tecnologia. Então, agora eu chamo para a transmissão o nosso convidado, o professor doutor Luciano. Olá a todos e todas. Primeiramente, cumprimento, agradecendo aí o convite da professora Carmela, dos alunos também da Unipampa, e cumprimento a todos aqueles que estão assistindo hoje. Então, começarei aí a minha apresentação, vou aqui compartilhar a tela, que vocês vão ver alguns slides aqui que eu preparei. Só um minuto. Agora sim, acredito que vocês devem estar vendo aí os slides que vão acompanhar aí a nossa apresentação. Então, o tema que eu propus é falar sobre segurança e espaço exterior, militarização e desafios para o futuro. A minha fala vai ser dividida em dois momentos, né? Primeiro, nós vamos estudar a primeira era espacial, que vai de 1945 a 1991, e depois vamos falar daquilo que está sendo chamado de segunda era espacial, que vai de 91 até os dias atuais. Então, inicialmente, vamos fazer uma análise histórica aí dessa evolução dessa primeira corrida espacial. A corrida espacial, ela antecede os próprios programas espaciais que vão ser desenvolvidos depois por parte dos Estados Unidos e a União Soviética. Então, na realidade, o primeiro componente que faz parte dessa política espacial vai ser o desenvolvimento, durante a Segunda Guerra Mundial, do foguete V2, né, conhecido como foguete da vingança, pela Alemanha nazista. Era um míssil balístico que foi utilizado no final da Segunda Guerra Mundial, né, entre 1944 a 1945, né, e, de certa forma, causou alguma destruição, aí, principalmente em alvos na Europa e também na Inglaterra. Né. Qual era a característica desse foguete? Né? Esse foguete ele permitia uma tecnologia que conseguia, inclusive, atingir o espaço. Né? Ele tinha uma trajetória como míssil balístico que atingia uma região do espaço. Então, o que acontece? Né? Esse míssil balístico desenvolvido na Alemanha nazista, ele vai despertar o interesse, né, depois, no final da Segunda Guerra Mundial, para que os Estados Unidos e a União Soviética também desenvolvessem mísseis com essa mesma tecnologia. Né? Então, vão ser desenvolvidos
tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, os chamados mísseis balísticos intercontinentais, com base propriamente no V2. Essa tecnologia, ela permite uma tecnologia espacial, né, uma vez que o míssil, para atingir aquela trajetória, ele tinha que ele subia, né, atingir uma região do espaço, né, e ele fazia quase que a gente pode chamar de um voo suborbital, né, e em 1940, na década de 50, na realidade, né, os Estados Unidos, né, começa esse, vamos dizer assim, esse projeto, né, com base nos mísseis desenvolvidos na Alemanha nazista, né, e a União Soviética, paralelamente, também vai fazer o mesmo, né. Então, o que nós temos aí? Em 1955, os Estados Unidos ele vai anunciar o projeto de um satélite artificial, né? Então, aproveitando essa tecnologia, que era uma tecnologia bélica, uma tecnologia militar, né, para também utilizar com uma finalidade diversa, né? E justamente o satélite espacial, né, a possibilidade de lançamento desse satélite espacial seria para poder desenvolver possíveis satélites de espionagem, né? Essa era a ideia inicial norte-americana. E, enquanto isso, também a União Soviética fazia aí o seu desenvolvimento da tecnologia espacial. Mas o primeiro a anunciar a possibilidade de um satélite artificial foi os Estados Unidos. Então, aqui vocês podem observar a trajetória, né, do lançamento dos mísseis intercontinentais, que é essa tecnologia inicialmente desenvolvida pela Alemanha nazista, com o V2, depois pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Então, para ele poder atingir alvos distantes, ele tem essa trajetória que vocês podem observar que, de certa forma, acaba saindo, né, da superfície da Terra e atingindo uma região do espaço, né? Então, a primeira corrida espacial que teve foi a corrida em direção a tentar produzir um satélite artificial, né? Um objeto que pudesse ficar em órbita da Terra, né? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles receberam engenheiros que trabalharam na Alemanha nazista e passaram a desenvolver esse projeto, né? Como vocês bem sabem, né, nesse primeiro estágio inicial, quem foi bem sucedido foi a União Soviética, né? Então, o que nós temos aí? Por que a União Soviética ela acabou sendo bem sucedida, tá? Os Estados Unidos, né, aqui nós já tínhamos esses dois estados já com uma tecnologia da arma nuclear, vamos dizer assim, né, já tinha desenvolvido a arma nuclear tanto pelos Estados Unidos quanto a União Soviética, mas os Estados Unidos ele tinha na época uma projeção aérea relevante, uma projeção aérea satisfatória. Então, os Estados Unidos ele poderia, como de fato fez na Segunda Guerra Mundial com o Japão, poderia enviar, utilizando um bombardeio aéreo, utilizar sua arma nuclear, né? Poderia utilizar vamos dizer assim, a sua projeção aérea, por conta de ter a capacidade militar para isso. Já a União Soviética, ela tinha uma capacidade de projeção aérea, né, com base em suas aeronaves que existiam na época, muito restrita, né? A autonomia de voo era muito pequena, então eles tiveram a necessidade de investir no míssil balístico continental, tá? Era a forma de garantir, por exemplo, a possibilidade de ataque aos Estados Unidos, aqui a gente já está falando de Guerra Fria, ou mesmo de defesa, eles precisariam de um míssil capaz de atingir os Estados Unidos. Eles não tinham um poder aéreo, uma projeção aérea como os Estados Unidos para, por exemplo, executar um bombardeio. Isso fez com que a União Soviética desenvolvesse o R-7, que foi o primeiro míssil balístico intercontinental da União Soviética, né? E com isso, né, por conta desse desenvolvimento da tecnologia militar, também, de certa forma, desenvolvia a tecnologia espacial, né? Os Estados Unidos ele também teve um baixo orçamento para poder produzir algo mais satisfatório, né, com base nisso. Já a União Soviética, ela estava vivendo um período de turbulência, né? Aqui nós já estamos falando do governo do Nikita Khrushchev, que precisava, vamos dizer assim, criar uma propaganda positiva em torno do governo e em torno do comunismo também, que era, né, o modelo que a União Soviética defendia, né? Então, também, essa possibilidade da exploração espacial, né, inicialmente com esse lançamento do satélite, foi visto como uma forma de assegurar, né, mostrar que a União Soviética não era uma nação atrasada, uma nação agrícola, mas que era uma nação tecnológica, né? Os Estados Unidos, por sua vez,
ele também, como eu falei, ele tinha o projeto satélite, mas ele teve um problema organizacional que ele dividiu em 3 iniciativas nas 3 forças armadas, né, da Marinha, no Exército e Aeronáutica. Então, nós tínhamos correndo em paralelo 3 projetos diferentes, né. No final, acabou sendo favorecido o projeto da Marinha, né, que foi o projeto Vanguard, mas tinha uma divisão de recursos, né, e alguns problemas organizacionais. Já na União Soviética, o projeto ele era centralizado, né, e também outra coisa que contou a favor da União Soviética foi que, inicialmente, um artefato que seria um pouco mais complexo se privilegiou a possibilidade de fazer um projeto muito mais simplificado, né, que foi o resultado, em 1957, do Sputnik. Né. Então, em 1957, a União Soviética ela é o primeiro país a conseguir lançar no espaço um satélite artificial. E aqui vocês podem observar a foto desse satélite que foi o Sputnik 1. Tá? Obviamente que, vamos dizer assim, o primeiro passo, né, o primeiro sucesso soviético, ele não foi visto com bons olhos por seu rival, os Estados Unidos, né, e que tinham também, como eu falei anteriormente, um projeto paralelo, e que acabou atrasando por conta disso, né? Foi muito criticado, né? E na realidade não foi só o fato, né? E isso eu quero que vocês tenham atenção, né? Que é algo que vai acompanhar minha fala. Não é o fato simplesmente de conseguir essa primeira façanha, vamos dizer assim, espacial, mas é justamente que, demonstrando que tinha capacidade, por exemplo, de lançar o satélite para o espaço, a União Soviética ela já mostrava a capacidade de poder, por exemplo, lançar um míssil balístico intercontinental. Então, isso preocupou muito a segurança dos Estados Unidos. Não foi só uma questão do prestígio de dar o primeiro passo, mas foi visto que a União Soviética ela tinha capacidade de atingir os Estados Unidos. Né? Isso fez com que os Estados Unidos investisse mais na questão espacial e, claro que, paralelamente, a questão espacial ela vai andar com a questão estratégico-militar. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Não tem como diferenciar com exatidão, principalmente nesse período, o que é estratégia militar e o que é estratégia específica espacial civil. Né? O que acontece é que os objetivos, eles muitas vezes, eles andam em conjunto, né? ou andam de maneira paralela. Né? Então, em 1958 é criado a NASA, né, um projeto norte-americano, que é um programa civil espacial, certo? O principal objetivo da NASA foi mitigar algumas disputas internas que tinham entre as Forças Armadas, né? Antes da NASA, praticamente a questão espacial ela era apenas desenvolvida pelas Forças Armadas, e também trazer, vamos dizer assim, uma centralização, né, uma vez que não vai ser mais dividido entre as 3 forças, mas também trazer um caráter, vamos dizer assim, de tentar eliminar certas críticas que existiam, que era um programa bélico, né? Mas na realidade isso foi um pouco também para confundir vamos dizer assim, a opinião pública, tá? Porque o programa da NASA ele iniciou, mas os programas militares eles continuaram. Né? E muitos desses programas nós só estamos tendo acesso agora, né? Porque foram projetos ultra secretos, e agora com o levantamento dos arquivos sigilosos, né? As leis que permitem que esses arquivos sejam acessados, a divulgação desses arquivos é que nós temos contato agora. Então, na realidade, né, a gente sempre entende, a gente sempre conhece, muitas vezes, a face civil dos programas militares, mas a estratégia militar, os objetivos militares, eles sempre tiveram presentes em vários momentos na história dessa corrida espacial. E elas continuam, e essas estratégias militares elas continuaram, esses programas militares continuaram, mesmo com a criação da NASA. Então, um dos primeiros projetos aí militares, né, foi justamente o desdobramento dessa tecnologia de satélite. Né? Então, os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, criaram uma série dos chamados satélites espiões, né, que qual era o objetivo que se viu? É que com a possibilidade de lançar um objeto que ficasse em órbita da Terra, eu tinha a possibilidade, por exemplo, de saber o que estava acontecendo na União Soviética. Né? Eu poderia usar como mecanismo de vigilância, de monitoramento, de inteligência, né? E porque os Estados Unidos ele tinha uma aeronave que ele fazia esse sobrevoo estratégico, né? de reconhecimento. Né? E essa aeronave, ela em um determinado momento, ela foi
se eu não me engano, ela foi abatida pelos soviéticos, né? E isso criou todo um problema, vamos dizer assim, diplomático em relação a isso, né? Porque era uma espionagem, vamos dizer assim, né? Então, uma forma de contornar isso era justamente colocar um satélite, um objeto em órbita que fosse responsável por essas atividades de inteligência, né? E já, desde o início, já se convencionou que o espaço ele poderia ser explorado por mais de um país, né? Então não teria um problema jurídico em relação a isso, né? Um dos primeiros satélites espiões que foram criados foi o chamado Projeto Corona, tá? Que não tem nenhuma relação com esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Uma coincidência de nome. Que na realidade era um satélite espião que tirava fotos, né? Na órbita da Terra, ele tirava fotos do território e os rolos de filme eles eram ejetados lá do espaço e uma aeronave ela capturava esses rolos de filme e levava depois para análise nos Estados Unidos, tá? Era assim que funcionava. Depois a tecnologia ela vai melhorar um pouco, né? E os Estados Unidos vai criar o projeto SAMUS, que vai ser daí não vai precisar mais ejetar as cápsulas, que era sempre um problema, né? Do inimigo, por exemplo, pegar ou cair em lugar errado ou perder essa cápsula. E nós vamos ter aí os Estados Unidos vai ter, na verdade, a possibilidade de transmissão, né, desses dados, né, de maneira eletrônica. E na União Soviética foi a criação do projeto Zenit, que foi um projeto similar também, vocês podem até observar na foto ali as lentes, né, do satélite. Então, em 1961, né, a União Soviética consegue um segundo feito importante, que foi colocar o primeiro homem no espaço, né, na verdade, em órbita da Terra, que foi o Yuri Gagarin, né, e que também trouxe um prestígio nessa área espacial por parte da União Soviética, e críticas também foram dirigidas aos Estados Unidos, porque o projeto norte-americano de conseguir superar o soviético nesse aspecto não foi implementado. Então, o que se vê na realidade, né, do período que vai desde o lançamento do satélite 57, do Sputnik, até mais ou menos 67, é um país tentando ir atrás do outro no que diz respeito aos feitos espaciais, né? Primeiramente, essa corrida ela tem como, vamos dizer assim, como os primeiros feitos são realmente soviéticos, mas os Estados Unidos, por mais que ele pareça estar um pouco atrás, né, de não ter lançado o primeiro homem ou o primeiro satélite, ele sempre consegue, depois de algum tempo, às vezes não chega nem a dar um ano, às vezes semanas até, ele vai lá e realiza o mesmo feito, né? Então a gente vê que é uma disputa quase que equilibrada nesse sentido, né? E então, em 1958, né, começa, logo depois do lançamento do Sputnik, já começa essa discussão de criar um direito internacional responsável por regular o espaço, né? Porque o que acontece? No início existia uma discussão, uma conversa, vamos dizer assim, era qual seria o limite da soberania, né? Por exemplo, o espaço aéreo, né? A gente sabe que o espaço aéreo, aquele que está acima da superfície, ele é, vamos dizer assim, de domínio do país que está abaixo, né? Não sabia exatamente qual seria o limite, né? Se, por exemplo, o espaço correspondente, né? A órbita correspondente seria, por exemplo, de direito do país que estivesse logo abaixo. E a construção que foi feita a partir de 58, que não, na realidade, né? Que o espaço exterior, que por mais que ainda não se tenha uma marcação correta ou com, vamos dizer assim, com precisão, onde é que termina o espaço aéreo, onde é que começa, né, o espaço aéreo nacional, vamos dizer assim, e onde é que começa o espaço exterior, mas se convencionou que o espaço exterior ele é compartilhado, né? E isso tem origem nessas primeiras construções jurídicas aí que tiveram em 1958. Então, isso ocorre principalmente na ONU, inicialmente, né, com a criação do COPUS, que é o Comitê sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior, primeiro de maneira temporária, depois de maneira permanente. Ele existe até hoje, né, um espaço de discussão e de, vamos dizer assim, de disputa política, né, e consenso também entre os estados, né, e ele é criado justamente, né, por essa discussão que se instaura entre as duas potências espaciais, as únicas, né, que tinham atividade espacial na época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, mas outros países vão se agregando aos poucos, né. As decisões, até hoje, no COPUS, elas são tomadas por consenso, certo? E é um dos comitês mais antigos que existem na ONU. E também, praticamente, as principais normas jurídicas internacionais que foram criadas
elas foram discutidas nesse comitê. Tá? Então, ele tem uma importância tremenda no que diz respeito ao desenvolvimento do direito internacional na área espacial, né? E o que se convencionou desde o início, né, era uma ideia de que o uso do espaço exterior seria compartilhado e seria para fins pacíficos. Né? Agora, em 1967, depois de uma discussão aí de quase 10 anos, aí, nós tivemos daí a criação do Tratado do Espaço Exterior, que foi apoiado tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Tá? O Tratado do Espaço Exterior ele é um tratado que ele traz sobre vários temas envolvendo espaço, mas aqui eu vou me direcionar apenas na questão militar e de segurança. E isso a gente consegue observar, além do preâmbulo que fala sobre o uso para fins pacíficos, nós conseguimos aí também observar que é vamos dizer assim, o artigo 4º que traz, né, algumas cláusulas envolvendo a questão de defesa e segurança. Né? Então, o artigo 4º ele estabelece que no espaço, né, estão proibidas as armas nucleares e as armas de destruição em massa. Né? Isso compreendendo tanto a órbita da Terra, os corpos celestes e o próprio espaço, né, em geral. Né? Então, estão proibidas armas nucleares e armas de destruição em massa. Expressamente consta no artigo. O artigo 4º também coloca uma limitação somente em relação aos corpos celestes, como a Lua, por exemplo, como Marte, como outros planetas, que nos corpos celestes estão proibidos bases, instalações ou fortificações militares, ensaio de armas de qualquer tipo e manobras militares. Então, essas foram as proibições previstas no Tratado do Espaço Exterior. Então, em 1969, nós temos aí o Apollo 11, né, a conquista aí da Lua por parte dos Estados Unidos, né, a União Soviética também, paralelamente, tentou o mesmo feito, mas nessa situação foi superada pelos Estados Unidos. Outros tratados foram desenvolvidos no âmbito do Corpus, né? E eles justamente, de certa forma, eles detalham as diferentes normas previstas aí em relação ao Tratado do Espaço. É mais um detalhamento, né? Então, em 68 foi feito um tratado sobre o resgate de astronautas, né? A gente está falando na Guerra Fria, então se tinha uma preocupação, se um astronauta americano cair na União Soviética, como é que vai funcionar, né? Depois, a questão da responsabilidade por danos causados por artefatos espaciais, de 1972. Nós temos também o registro de objetos espaciais de 1975, né, a necessidade de registrar esses objetos para saber de quem é depois a responsabilidade. E o último tratado sobre espaço, específico sobre espaço, foi do regime jurídico da Lua e outros corpos celestiais de 1979, que foi um tratado, vamos dizer assim, fracassado. Né? Uma vez que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética na época acabaram não assumindo, né, as principais potências espaciais, justamente por uma divergência em relação ao uso da Lua como, por exemplo, um bem comum da humanidade. Então, se teve uma divergência em relação a isso. Tá? Tratados internacionais específicos, vamos dizer assim, sobre causas gerais no espaço, a partir de 79 se restringiu muito, né, em relação a isso. A gente tem outras normas internacionais, né, que eu não vou tratar aqui, mas existem normas de soft law, as próprias normas feitas depois discutidas no Corpus, mas não como tratado internacional, mas da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, né, os próprios acordos que criaram depois a Estação Espacial, Internacional Espacial, né? Então, outros acordos continuaram a existir, mas não com essa perspectiva, vamos dizer assim, de criar um direito internacional espacial geral, né? Nesse sentido. Então, em 1981, né, um novo marco aí por parte dos Estados Unidos, que foi o ônibus espacial, o Space Shuttle, né? Que ele vai ter uma vantagem em relação ao que estava sendo utilizado anteriormente, que ele é reutilizável, né? E que, de certa forma, foi usado durante quase 30 anos aí pelos Estados Unidos, muito mais do que estava inicialmente previsto, executou várias atividades importantes, né, e missões espaciais, e apesar dos dois acidentes que teve, né, que acabou ocasionando a morte dos astronautas, eu praticamente não vejo como um projeto fracassado, né, que nem alguns costumam ver, né, por ter sido descontinuado, mas ele fez mais de 100 missões, né, o ônibus espacial. E ele continua aí nessa ideia aí de, vamos dizer assim, de exploração espacial. Então,
O que foi desenvolvido do ponto de vista militar, né? Que eu acho que é o foco da nossa apresentação aqui. Né? Então foi desenvolvido durante esse período aí que vai dos anos 60 até os anos final dos anos 80, tá? Então a Força Aérea Americana, especificamente, ele criou o X-20, aliás, criou não, desenvolveu, né? Porque são todos projetos, né? O único que foi implementado, que está aí nessa foto, foi o GPS, tá? Foi o sistema de posicionamento, de geoposicionamento. Mas o X-20 era para ser uma aeronave, vamos dizer assim, militar com projeção espacial, né? Esse laboratório tripulado aí também era para ser vamos dizer assim, uma estação espacial militar, né? Um projeto que também acabou sendo abortado, né? E lá embaixo vocês podem observar que é o projeto Star Wars, que é o sistema de defesa, iniciativa do sistema de defesa estratégico, alguma coisa assim, a tradução, que os Estados Unidos criou durante o governo Reagan, tentou desenvolver, vamos dizer assim, tentou implementar durante o governo Reagan, que era a ideia de se colocar armas espaciais com o objetivo, por exemplo, de criar um escudo de mísseis aí intercontinentais por parte da União Soviética, né, uma proteção de um possível ataque nuclear e etc. Né? Então, ficou conhecido, inclusive, em tom jocoso como o projeto Guerra nas Estrelas, né? Projeto Star Wars, mas acabou não sendo implementado. Mas o que foi implementado e que até hoje que tem uma grande importância estratégica, uma grande importância política, militar, é o sistema de geoposicionamento, né? Que é o GPS, né? Que é criado ainda durante a Guerra Fria, com o objetivo de auxiliar, vamos dizer assim, a precisão dos mísseis americanos. Né? Então, era justamente com a questão do geoposicionamento tentar ter uma maior precisão dos mísseis, mas hoje em dia, né, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, o GPS ele atingiu uma importância enorme para vários outros setores, tanto civis quanto militares, mas ele tem origem ainda nesse período. Mas é um projeto que ele só vai depois ser concluído décadas depois, ele inicia nesse período. Então, considerações em relação a essa primeira era espacial. Né? Nós temos, então, uma corrida espacial entre dois países, basicamente, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Com uma substituição de uma guerra nuclear. Né? Então, eles não podiam utilizar, vamos dizer assim, um enfrentamento direto nuclear que, obviamente, iria causar a destruição mútua assegurada. Né? Então, estava fora de cogitação tentar provar superioridade mediante a guerra nuclear. Então, uma substituição da guerra nuclear foi a corrida espacial. Né? Então, a corrida espacial ela tentava provar, os dois países tentavam provar qual que era o melhor modelo político-econômico mediante essa disputa, tá? Que é uma disputa que, obviamente, não ia causar a destruição de ambos. Né? Dois objetivos claros foi a busca por um prestígio internacional e expansão dessas capacidades militares. Né? Então, o que acontece é que muitas vezes se estuda apenas a questão do prestígio, mas se esquece a presença militar nessa questão espacial. Né? E o uso militar do espaço ele ocorreu desde o início. Então, os objetivos militares, conforme eu já comentei, eles sempre compuseram, vamos dizer assim, os objetivos dos programas espaciais. Sempre, desde sempre. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a nossa segunda era espacial, que vai de 1991 até os dias atuais. Nós temos como característica da segunda era, tá? Existem algumas mudanças e algumas continuidades, né? Então, primeiro a exploração econômica e estratégica de recursos espaciais, né? Nós temos aí uma pluralidade de atores, tanto estados quanto setor privado. Então, isso vai ser uma diferença muito grande em relação à primeira fase, a primeira era, porque lá só tinha Estados Unidos e União Soviética, agora nós vamos ter vários atores, inclusive o setor privado participando ativamente dessa questão, que aumenta a complexidade das relações internacionais, obviamente, né? E também o que pode ocasionar conflito por conta disso. Nós temos a continuidade do uso militar, né? Então é uma continuidade. E outra coisa que é necessário pontuar, e é o que vai limitar aqui a minha fala, é que apesar de existirem projetos muito mais, vamos dizer assim, extraordinários, como, por exemplo, colonizar a Lua, né? ou melhor, criar uma base na Lua, colonizar Marte, ou
a atividades espaciais direcionadas ao espaço profundo, viagens interestelares, etc., etc., né? O espaço estratégico, né, da corrida espacial atual realmente é a órbita terrestre, né? Então, na verdade, quando a gente estuda, por exemplo, as dinâmicas de segurança e defesa envolvendo a exploração do espaço, né, por mais que nós tenhamos a longo prazo disputas envolvendo outros recursos, né, que extrapolam essa região, a gente está falando basicamente de uma disputa estratégica envolvendo a órbita terrestre. Tá? É o uso dos recursos espaciais que estão em volta da órbita terrestre, com o objetivo, por exemplo, de orientar a guerra na Terra. Então, o objetivo ele é basicamente esse. Tá? E eu quero que a gente se atenha a isso, sob pena de, daqui a pouco, a gente começar a falar de algo que vai acontecer muito no futuro. No cenário curto que a gente está falando, quando fala em espaço, a gente está falando basicamente do ponto de vista estratégico militar, tá? A gente está falando basicamente de órbita terrestre. Quais são as potências espaciais hoje? Nós temos as principais, né? Na realidade, nós temos hoje mais de 70 países com programas espaciais, certo? Alguns, inclusive, só têm programas no papel, né? Não tem um programa efetivo, né? Só criaram um programa, mas é uma forma apenas de desenvolver, querem desenvolver aquilo no futuro. Mas os países que têm, vamos dizer assim, que são considerados como potências espaciais, as principais, nós temos Estados Unidos, Rússia, China, a Agência Espacial Europeia, né, que está ali com a sigla ESA, a Índia e o Japão. Né? Então, vou falar um pouquinho de como é que está o estágio, como é que é visto os programas espaciais desses diferentes países, sem envolver necessariamente a questão militar, né, ou de segurança. Então, nós temos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele com a, vamos dizer assim, o fim do programa do ônibus espacial, ele ficou um pouco órfão enfim, no que diz respeito a essas missões que são mais conhecidas, né? A missão as missões tripuladas, né? Não é que não que os Estados Unidos não tenha continuado lançando satélite e outros tipos de missões, isso continuou. Mas, vamos dizer assim, a face mais visível, né, do programa espacial, ele acabou ficando, vamos dizer assim, de lado, né, e até porque tiveram vários gastos dentro do programa espacial americano nas últimas décadas, né. Então, inclusive, os Estados Unidos, as missões americanas, elas, depois com o fim vamos dizer assim, do ônibus espacial, as missões americanas para a Estação Internacional Espacial, elas começaram a usar, inclusive, foguetes russos, né, para poder levar os astronautas americanos na Estação Espacial. Né. Mas agora nós estamos vivendo um novo momento, né, que já nos últimos anos os Estados Unidos têm investido nas parcerias privadas, principalmente, e com desenvolvimento de tecnologia pela indústria privada de lançamentos, né, inclusive lançamentos tripulados. Então, em 2020, nós tivemos aí o primeiro lançamento por parte da SpaceX, né, que foi o primeiro lançamento em parceria com o governo americano, mas administrado com tecnologia desenvolvida por uma empresa privada. Né? Então, os Estados Unidos, ele, principalmente agora com o governo Trump, vamos dizer assim, ele tem vários projetos espaciais, projeto de voltar à Lua e outros projetos. Né? Parece que essa questão espacial ela acabou sendo retomada aí, com bastante força nos últimos anos. Né? A Rússia ela sempre manteve uma atividade contínua, né? Diminuiu um pouco quando teve uma crise aí na década de 90, mas continua sempre, né? Com novos projetos, com lançamentos. Né? A China, né, na verdade, a questão espacial ela é uma estratégia de longo prazo que não envolve só a questão espacial, na verdade a situação da China da busca pelo prestígio, né, ser vista como uma força, vamos dizer assim, que possa contrapor aos Estados Unidos, né, como ser não só uma força espacial, mas uma força política, né, então o uso da China, o principal uso do espaço pela China é a questão do prestígio, e os únicos países que dominam o ciclo completo espacial atualmente são os Estados Unidos, Rússia e China, né, que são aqueles que lançam satélites com tecnologia própria, são aqueles que têm missões que já conseguiram, por exemplo, fazer missões tripuladas, né. Isso eu falo com tecnologia, tá? Não estou dizendo, por exemplo, um país ir lá e mandar um astronauta, por exemplo, com a ajuda de outro país, né? Sem usar a sua tecnologia própria, não é isso que eu estou falando. Estou falando conseguir ter a tua própria tecnologia para fazer isso tudo, né? Porque
vamos dizer assim, astronautas de diferentes nacionalidades nós já tivemos, né? E então os únicos 3 países que dominam, vamos dizer, o ciclo espacial completo são os Estados Unidos, Rússia e China. Depois nós temos a Agência Espacial Europeia, né, que é uma organização internacional, então é onde, vamos dizer, ocorreu uma estratégia de cooperação bem sucedida, né, várias missões importantes, lançamento de satélite, missões, por exemplo, de reconhecimento, sondas espaciais foram feitas. A ESA, inicialmente, ela manteve uma cooperação muito grande com os Estados Unidos, e depois hoje em dia ela mantém também com os Estados Unidos, mas ela também desenvolve parcerias com o Japão, desenvolve também inclusive com a Rússia, com a China, né? Então já está tornando uma posição um pouco mais independente. A Índia, que é hoje em dia também uma potência espacial importante, né? A principal estratégia da Índia é o desenvolvimento socioeconômico pelo espaço. Inicialmente a Índia não tem um caráter militar as atividades indianas, né? No início pelo menos, justamente para uma perspectiva socioeconômica. E a Índia hoje tem sido uma líder no que diz respeito ao lançamento de microsatélites, né? E o Japão, né, que tem tentado se diferenciar, né, com algumas missões, por exemplo, né, o Japão recentemente lançou uma sonda para investigar um asteroide, né, tem tentado algumas missões diferentes aí para se diferenciar dos demais. Então aqui, né, uma foto enfim, da SpaceX, né, não sei se exatamente se é uma foto ou se é vamos dizer assim, uma representação, mas só para pontuar, né, que agora esse ano nós tivemos um lançamento por parte de uma empresa privada, né, nos Estados Unidos, de uma missão tripulada, né, porque outros lançamentos, por exemplo, de satélite e outros já estão sendo feitos por empresas privadas. Tá? Então, hoje a indústria espacial representa 360 bilhões de dólares. A estimativa é que nós tenhamos, em 2040, daqui a 20 anos, 1 trilhão, né, que seja uma indústria de 1 trilhão de dólares. Né? Justamente por quê? Porque hoje nós temos, e é o que eu vou trabalhar depois, uma necessidade muito grande do uso de satélites, de informações de satélite. Nós temos aí, por exemplo, também uma questão importante que é outras atividades econômicas envolvendo o espaço, como, por exemplo, turismo espacial, a possibilidade de mineração de corpos celestes, mineração de asteroides. Então, essa indústria ela só tende a crescer. Tá? Então, a questão econômica do espaço está aumentando cada vez mais. Um foco importante hoje em dia é a produção, o lançamento e a administração, vamos dizer assim, a gestão dos satélites artificiais. Né? Então, hoje em dia, talvez a gente não se dê conta, mas vários aspectos da nossa vida eles são possíveis graças ao uso desses satélites espaciais, né? Esses satélites artificiais. Então, nós temos no ramo da telecomunicações, né, em televisão, internet, utilizando satélites espaciais, né, até a possibilidade futura de levar a internet para todos os locais do mundo, né, e o satélite permitiria isso. Nós temos no uso da meteorologia e combate a desastres, né, toda a questão de clima que a gente observa hoje ele é com base em satélites. Nós temos a própria questão de monitoramento da alteração do meio ambiente, prospecção de recursos naturais, né, sob o ponto de vista econômico, que é feito por satélite. E a própria aplicação do GPS, que inicialmente começa como projeto militar, mas também ele é aplicado no âmbito civil, em várias atividades hoje em dia, né? Talvez nos últimos anos a gente tenha isso mais claro, que é na mobilidade urbana, na aviação, nos serviços digitais e no agronegócio. Né? Então, vários aplicativos nossos do celular, nosso celular ele é um dispositivo de GPS, receptor de GPS, e a gente consegue, né? Seja Uber, seja algum trabalho de entrega, ele é tudo feito com o uso do GPS, ou orientação, né? Utilização de mapas pelo celular, etc, tudo graças ao GPS. Tá? Mas também tem as aplicações militares, por óbvio, né? E são tão importantes quanto, né? Então, os satélites artificiais eles permitem canais de comunicação seguros e exclusivos, né? Então, as comunicações que são feitas, né? Que a gente não quer, por exemplo, manter vamos dizer assim, um sigilo, né? Que outros países não monitorem, que seja algo estratégico para o país. Então, tem que usar um satélite próprio com uma comunicação segura e exclusiva, né? Então, mas vocês imaginem a gente usando, por exemplo, né, a gente entra em guerra com outro país e a gente está usando o satélite do inimigo, né? Para, por exemplo, transmitir informações. Obviamente que eles vão conseguir monitorar tudo aquilo que a gente está falando, né? Então é por uma questão soberana mesmo manter um satélite, vamos dizer assim, que permita comunicação segura, encriptografada e exclusiva, né?
por questão de inteligência, vigilância e reconhecimento, né, a utilização de satélites para isso também, né, que isso já está sendo feito, como eu falei, desde a Guerra Fria. O geoposicionamento dos recursos militares, né, então, seja posicionamento de tropas, seja posicionamento de veículos, posicionamento de aeronaves não tripuladas, então as aeronaves não tripuladas hoje, né, e demais veículos desse feitio, eles utilizam muito o GPS, né, e o monitoramento de fronteiras, né, que isso, no caso do Brasil, tem uma fronteira gigantesca, né, e que é um objeto, muitas vezes, do crime organizado, dos crimes transnacionais, isso é importantíssimo, o uso desses satélites artificiais. É importante dizer que a tecnologia espacial é dual, ou seja, tem muitos satélites que são utilizados tanto para fins civis quanto para fins militares também. Quais são os países com veículos lançadores de satélites? Né? Isso mostra muito o sucesso, vamos dizer assim, dos programas espaciais, já que nós estamos falando de, vamos dizer assim, de capacidade, né, espacial. Né? Tem aqueles países que eu mostrei para vocês, né? Mas tem outros que podem não estar no mesmo estágio, mas que já tem o chamado veículo lançador de satélite, ou seja, tem uma tecnologia para eles próprios lançarem seus satélites, o que dá um grau, vamos dizer assim, de independência, de soberania, no que diz respeito, pelo menos, à questão espacial muito grande, né? Então, além, né, dos Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Japão, que foi o que a gente viu, e a Agência Espacial Europeia, nós temos, além disso, Israel, Coreia do Norte, Ucrânia e Irã. Né? O Brasil, ele tem um projeto, já tiveram, aliás, vários projetos, né, sobre isso. Né? O Brasil que já tem um programa espacial antigo, inclusive, mas ele não conseguiu desenvolver ainda esse veículo lançador de satélite. Né? Então, aqui, para vocês observarem a questão das diferentes órbitas, né, que pode ser lançado um satélite. Né, então, só para vocês verem os tipos de órbitas que tem. Aqui vocês vão observar uma foto, uma representação, né, eu acho mais, com a quantidade de satélites que nós temos hoje. Né, então, vocês veem que é enorme em volta da nossa Terra. A gente não tem noção que a nossa Terra ela é visualizada dessa maneira, né, quantidade de satélites. Então, hoje nós temos em órbita cerca de 2.666 satélites. 1.327 são dos Estados Unidos, são operados, né, pelos Estados Unidos, 363 pela China e 169 pela Rússia. Tá? Então, voltando para a questão estratégico-militar, né, hoje nós temos, vamos dizer assim, né, o que se discute, né, melhor, né, é a existência de um processo de militarização da órbita terrestre, certo? Então, por isso que a gente fala militarização do espaço. Não, peraí, né? Vamos tentar entender melhor esse fenômeno. Será que do espaço, nós não estamos falando do espaço como um todo, o espaço é muito vasto, né? Na verdade, o que a gente está tendo é uma militarização da órbita terrestre. Né? Então, obviamente, né, tudo que eu já mostrei para vocês, a importância econômica, a importância estratégica que a órbita tem, que os satélites que estão em órbita da Terra possuem, obviamente que isso vai ser replicado para a questão da defesa e da segurança. Né? Então, todo país soberano, né, que quer preservar a sua soberania, que quer preservar a sua segurança, né, e uma possível projeção de poder, ela tem que prestar atenção do seu ponto de vista militar dos seus recursos espaciais. Né? É uma implicação natural, vamos dizer assim, da própria importância que os satélites hoje têm. Né? Então não deve ser, vamos dizer, encarada com espanto, né? Dizendo que estão querendo militarizar a órbita. Não, na verdade, o componente militar ele faz parte de vários aspectos da nossa vida, né? E, obviamente, se é importante para o país, nós vamos precisar defender esses recursos espaciais de alguma maneira. Né? Se tem uma importância econômica, se tem uma importância estratégica, também vai ser inserido dentro da política nacional de defesa. Né? O que talvez, né, tenha chamado um pouco mais de atenção nos últimos anos é a criação recente de algumas estruturas militares com foco na área espacial, né? Que é algo que na realidade existia na Guerra Fria. Né? Os Estados Unidos possuíam algumas estruturas diferenciadas, a União Soviética também possuía. Talvez a diferença de hoje em dia é que elas estão mais claras e tem vários países fazendo isso, né? Uma vez que são vários atores que trabalham hoje com a questão espacial, né? Outra coisa que também tem chamado a atenção são a elaboração de estratégias militares espaciais próprias, né? De criação de doutrina espacial, né? Criação de, vamos dizer assim, de livros sobre estratégia espacial militar, que é algo que até um tempo atrás não se discutia, né? E talvez também um caráter
ressalte um pouco essa militarização, que seria um segundo processo que é decorrência da militarização, que é a possibilidade de uma armamentização, né, que vem do inglês de weaponization, a transformação vamos dizer assim, da órbita terrestre, do espaço, no sentido de colocar armas, né, que é algo que depois eu vou falar num segundo momento. Tá? Então, em 2019, nós tivemos aí a criação da Space Force, né, ou vamos dizer assim, da Força Espacial Americana. E junto nós tivemos o Comando Espacial, o Space Command, né? Então, foi muito, vamos dizer assim, incompreendido a criação da Space Force. Tá? Hoje em dia, quando se fala a criação da Space Force, se utiliza quase como um símbolo dessa nova militarização do espaço, essa corrida armamentista envolvendo a órbita terrestre. Né? E algumas, vamos dizer, desconstruções a gente precisa fazer. Tá? Primeiro que o espaço sempre foi militarizado. Tá? Isso que é o que estou tentando trazer para vocês na apresentação. Tá? Segundo, porque uma estrutura envolvendo espaço e questão militar, ela já existia. Tá? E terceiro, que não é algo feito apenas pelos Estados Unidos. Tá? Então, isso é importante se pontuar. Tá? O que muda agora? É uma discussão que já existia na década de 90, perdão, já se tinha projeto de criação da Força Espacial desde a década de 90, não foi uma criação específica do governo Trump. Na verdade, o governo Trump ele deu impulso para que isso fosse feito, mas não foi vamos dizer assim, algo que surgiu hoje, que surgiu ontem, vamos dizer assim, né? E só que em 2019 se conseguiu finalmente, né? Depois de muita discussão por parte do Departamento de Defesa, por parte também do Congresso norte-americano e com um impulso bem forte do governo do executivo, né? E criou duas estruturas, na realidade, que a gente fala só, geralmente, da Força Espacial, da Space Force, né? Inclusive fizeram agora, recentemente, um seriado sobre isso, né? Tá na Netflix. Mas é uma estrutura dupla, na realidade. Eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona isso, principalmente para aqueles aí que não conhecem muito bem estrutura de Forças Armadas ou estudos estratégicos, né? Na realidade, em 2019, né, foi criado ou recriado, se for no caso do Comando Espacial, né, que existiu em outros momentos, mas vamos partir de 2019, foi criado aí a Força Espacial, né, a Space Force, e o Space Command, que é o Comando Espacial. Qual é a diferença entre eles? A Força Espacial, ela é um novo ramo das Forças Armadas Americanas, né, como vocês bem sabem, os americanos eles têm, né, forças armadas que compreende exército, aeronáutica, né, força aérea, marinha, os fuzileiros, né, que são os Marines, e a guarda costeira, certo? E agora tem um sexto ramo das Forças Armadas, que é um desmembramento da Força Aérea Americana, que é a Força Espacial. Então, ele é um sexto ramo das Forças Armadas. Tá? Qual é o objetivo da Space Force? É o objetivo de preparo. Né? Dentro do estudo estratégico, a gente chama isso de preparo. O que é o preparo? Ele tem o objetivo de treinar, de organizar todos os recursos envolvendo questão militar e espaço. Tá? Então, isso diz respeito tanto aos recursos humanos quanto aos recursos também tecnológicos. Tá? Então, eles fazem o preparo. Eles preparam aquilo ali para um possível conflito. Certo? Em paralelo, nós temos o Space Command, Comando Espacial. Comando Espacial, o que é? Lá nos Estados Unidos, ao contrário de outros países, eles trabalham com a ideia de comando unificado. Como é que funciona o comando unificado? O comando unificado é uma estrutura de comando ligada ao Departamento de Defesa que congrega todas as Forças Armadas sob um comando só. Né? Então, o que tu vai ter por exemplo, nós temos nos Estados Unidos o comando da Europa, nós temos o comando do Oriente Médio, nós temos o comando, por exemplo, cibernético, certo? Então, ali vai ter vamos dizer assim, um oficial, né, eles chamam, né, de general, né, seria um oficial general, ou um almirante, né, se for o caso da Marinha, e ele vai coordenar toda a estrutura, vamos dizer assim, militar, em um caso de um conflito internacional, né, ou para o uso daqueles recursos militares. Né? Então, nesse tempo. Então, são os chamados comandos unificados, né, porque antigamente existiam comandos paralelos, né, e isso acabava dando problema. Então, é um comando unificado. Né? Então, o que acontece? A Space Force ela treina
e disponibilizam o equipamento, mas quem vai comandar vai ser o comando unificado, em que vai ser composto majoritariamente por membros da Space Force, mas também traz para o seu lado também membros de outros ramos das Forças Armadas, né? Então ele é responsável por comandar e de utilizar esses recursos, né? Então o sistema americano ele trabalha com essa dinâmica dual entre o ramo da Força Armada e o comando unificado. Então em 2019 foi criado tanto o ramo da Força Armada quanto também o comando unificado. Então, quais são as outras organizações militares espaciais que hoje existem? Para vocês verem como não é novidade os Estados Unidos. Né? O caso dos Estados Unidos não é novidade. Então, nós temos aí o US Space Force, US Space Command, foi o que eu falei antes. Mas na Rússia, nós tivemos, desde a década de 90, a criação de uma força espacial. Existiu na Rússia uma força espacial, durante muito tempo, inclusive. Né? E já foi desmembrada e recriada várias vezes. Né? Então, não é uma novidade, vamos dizer assim, a experiência americana. O que nós temos hoje na Rússia é a chamada Força Aeroespacial. Eles juntaram a Força Espacial com a Força Aérea. Então, existe a Força Aeroespacial. Tá? Na China, existe a chamada, foi criada em 2015, a Força de Apoio Estratégico, que é um ramo das Forças Armadas, também separado do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, mas ele é um ramo que junta tanto a guerra cibernética quanto a guerra espacial no mesmo componente. Tá? Na França, recentemente, foi criado um comando espacial dentro da Força Aérea francesa. Na Índia, existe um comando espacial separado também, não se sabe muito bem se é um ramo novo ou se é um comando unificado, que é a Agência Espacial de Defesa, que conta com a presença de, vamos dizer assim, de militares das diversas forças da Índia. E no Japão, recentemente, foi criado um esquadrão de operações espaciais que fica dentro da Força Aérea de Autodefesa, que é a Força Aérea Japonesa. Né? Então, nós temos aí um exemplo de 6 países que possuem estruturas, né, com uma certa autonomia ou com, vamos dizer assim, com características voltadas à questão espacial, né? Ainda que não sejam iguais ou equivalentes à experiência americana, mas alguma coisa existe. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é para tentar, vamos dizer assim, apresentar a questão própria da estratégia espacial. Tá? Porque a gente estuda espaço ou vê muito em filme, né, a questão do espaço, e a gente não se dá conta que, na realidade, o espaço ele é composto por, vamos dizer assim, por caminhos. Né? Vamos dizer assim, o voo espacial ele é composto por caminhos, ele não funciona, eu não consigo lançar, vamos dizer assim, um artefato espacial com sucesso se ele não seguir certas trajetórias. Né? Então, isso aí que vocês estão vendo é qual foi o caminho feito pelo programa Apollo 11, certo? Então, qual é vamos dizer assim, o caminho que é feito? É um caminho que ele tem uma necessidade muito grande de utilização das órbitas. Né? Então, hoje, para, por exemplo, lançar um artefato espacial, a gente aproveita as órbitas que existem para poder, por exemplo, economizar combustível. Tá? Então, né, eu não sou, obviamente, engenheiro aeroespacial, né, minha área do direito de relações internacionais, né, não tenho conhecimento tão aprofundado sobre isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: existem caminhos para usar o espaço. Né? Então, qual é a estratégia espacial que vai ser utilizada? Vai ser uma estratégia espacial que vai acessar esses caminhos e vai negar ao inimigo a possibilidade de uso desses caminhos. A estratégia espacial ela está muito direcionada a isso. Né? Por isso que tem alguns autores, né, como o John Klein, que ele vai dizer que a estratégia espacial ela é parecida com a estratégia marítima. Né? Que o uso, por exemplo, de choke points ou gargalos, né, em que eu faço um bloqueio em determinada região geográfica, né, no mar, para que o inimigo não passe. Né? No espaço não é diferente, de certa forma, porque no momento que eu bloqueio esses caminhos, eu impeço, por exemplo, que o inimigo ele acesse o espaço. Né? Então, as estratégias espaciais hoje que existem, elas são baseadas nessa ideia de negar o acesso, né? Negar o acesso ou controlar os caminhos que ali existem. Né? E hoje em dia, a locomoção no espaço ela não ocorre de maneira totalmente livre, porque a gente não tem essa tecnologia. Né? É quase como se a gente utilizasse
as órbitas como se fossem ventos, como se utilizavam, principalmente antigamente nas marinhas, né, que usavam barcos à vela, esse tipo de coisa, né, é quase como se estivesse utilizando ventos, e quem bloquear aquele caminho, acessar aquele caminho, tem o domínio do espaço. Então é só para uma representação nesse sentido. Então por isso que hoje em dia se fala em guerra orbital, né? O que seria a guerra orbital, né? Por isso que eu já falei sobre guerra espacial, mas hoje em dia eu prefiro falar sobre guerra orbital, né? Porque é um possível conflito internacional que envolva a órbita da Terra, é basicamente isso, tá? Não estou vislumbrando ainda a possibilidade de ter conflito na Lua, de ter conflito em outro planeta, esse tipo de coisa que para mim é algo para vamos dizer, para um futuro distante, tá? Mas a possibilidade de ter um conflito envolvendo a órbita da Terra de alguma maneira, direta ou indiretamente, ele é real, né? E dentro desse estudo da estratégia da chamada guerra orbital, nós temos 3 possibilidades de ataque, tá? E é envolvendo a questão do satélite. Tá? O satélite como recurso espacial, tanto econômico importantíssimo, como recurso militar, né? Vocês imaginem, tá? Por exemplo, é organizada uma campanha em determinada região do globo e que vai se utilizar veículos não tripulados, né? Vamos supor que o inimigo vai lá e destrói o satélite desse que está planejando, por exemplo, essa campanha, né? Obviamente vai desabilitar essa possibilidade de ataque, visto que, né, vai faltar o controle do geoposicionamento, vai faltar as questões de inteligência, então é uma forma de colocar, vamos dizer assim, o inimigo quase às escuras, né? Então existem 3 formas que os teóricos aí da estratégia espacial, né, dizem que um conflito ele pode ser desenvolvido no espaço. É a situação chamada espaço-terra, que é quando um satélite ataca a Terra, ou melhor, se coloca uma arma no satélite para atacar a Terra, tá? E isso não se tem ainda, vamos dizer, registro que isso tenha acontecido, tá? Porque não se teve ainda um ataque vamos dizer assim, de um satélite em direção à Terra, feito por algum país. Isso nunca aconteceu, né? E não se sabe, obviamente, se já foi testado uma arma nesse sentido, ou vamos dizer assim, se hoje existem armas assim, mas só para vocês terem uma noção, existem estudos, né, de simplesmente municiar um satélite com barras de ferro, né, ou melhor, um componente similar ao ferro, um componente obviamente mais duro, né, que possa entrar em órbita da Terra e atirar essas vamos dizer assim, lançar esses artefatos, e esses artefatos vão entrar vamos dizer assim, na órbita da Terra, e vão entrar na atmosfera da Terra e vão causar danos, né, por conta da atração gravitacional, né? Então não precisaria nem um artefato explosivo, né? O próprio satélite ele pode ser utilizado como arma, né? Qual é o problema disso, dessa utilização da arma, vamos dizer assim, espaço-terra? O problema justamente é a questão vamos dizer assim, da precisão da arma, né? A precisão, hoje em dia, é muito pequena, né? Sem contar que obviamente poderia ter uma limitação envolvendo de ser uma arma de destruição em massa, né? Vocês imaginem, né? Imaginem colocar uma bomba, né? Ou uma arma que possa causar esse tipo de estrago, né? Obviamente iria atingir a população civil, esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia, essa discussão de uma estratégia espaço-terra, né? É algo que já está, vamos dizer assim, para um segundo momento, né? Não se discute isso. A discussão em relação a essas outras 2 estratégias, que é a espaço-espaço e terra-espaço, tá? O que é a terra-espaço? A terra é o seguinte, é a gente, alguém, né, vamos dizer assim, algum país, ter como alvo um satélite, tá? E por que, vamos dizer assim, uma força militar terrestre, ela teria, por exemplo, vamos dizer assim, o objetivo de atacar um satélite? Justamente por aquilo que eu falei para vocês, né? Colocar o inimigo às cegas, né? Então eu vou lá e ataco, que é o chamadas armas anti-satélite. Né? Então isso é um aspecto central hoje na discussão, né? A própria estratégia espacial hoje em dia ela tá girando em torno dessa ideia das armas anti-satélite. Outra possibilidade, que seria uma possibilidade paralela, e que também seria um exemplo de arma anti-satélite, é a questão do espaço-espaço, né? Que daí, ao invés de eu lançar, por exemplo, um míssil, que nem já aconteceu, isso já foi feito algumas vezes, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Em vez de eu lançar um míssil da Terra para atingir um satélite inimigo, eu pego um satélite meu que já está no espaço e eu ataco o satélite inimigo. Tá? Então esse seria o exemplo de uma guerra orbital espaço-espaço.
Então, os tipos de armas antissatélite que nós temos, tá? São 4 tipos, certo? Que foram classificados. Seriam as armas cinéticas e físicas, que podem ser classificadas como as armas convencionais e mísseis, tá? Então, é atirar um míssil da Terra em direção ao satélite, por exemplo. Ou um próprio satélite atirar um míssil em outro satélite. Ou não pode ser, não necessariamente um míssil, pode ser um projétil, qualquer coisa que cause um impacto cinético e cause um dano físico. Né? Qual é o problema dessa alternativa? E provavelmente essa vai ser a menos utilizada, né? Pode ser a menos utilizada, porque ela gera detritos espaciais. Tá? E só para você ter uma noção, em 2007 a China destruiu um satélite próprio, né, que causou detritos espaciais que até hoje eles são extremamente perigosos, né, porque eles continuam indo em órbita da Terra, certo? Vamos dizer assim, eu obviamente já falei para vocês, eu não sou engenheiro, né, não, me falta um pouco conhecimento de física, esse tipo de coisa, mas só para vocês terem uma noção, pelo que eu já estudei, é que se tem um mínimo de um detrito que está em órbita da Terra, ele viaja a milhares de quilômetros por hora, por conta da atração gravitacional. Ele pode atingir um outro satélite e destruir. Ele é, inclusive, risco também para os astronautas. Né? Teve um caso, esses dias, uma discussão, né? O que aconteceria se um astronauta, por exemplo, perdesse uma caneta no espaço? Poderia criar uma arma terrível, que poderia destruir vários satélites, inclusive causar um dano para a estação espacial, esse tipo de coisa. Né? Então, a possibilidade de usar as armas cinéticas e físicas, ela é muito complicada, porque tu acaba, de repente, na destruição de um satélite, tu pode gerar detritos que vai inviabilizar qualquer objeto em órbita da Terra. Né? Pode ser que a gente crie tanto detrito que a gente não vai conseguir mais utilizar a órbita da Terra. Então, a gente não vai poder usar o recurso vai ser negado para todos os países, e, obviamente, essa estratégia militar é uma estratégia perigosa, né? Porque daí eu não vou deixar os outros países utilizarem, mas eu também nunca mais vou poder utilizar. Então é um problema em relação a isso. Tá? Mas tem outras alternativas, né? Que é o que hoje em dia os estados estão investigando, que são as chamadas armas não cinéticas e físicas, por exemplo, que são armas que não são, vamos dizer assim, não são baseadas em projéteis ou mísseis, mas que causam dano físico. Que é, por exemplo, o uso do pulso eletromagnético, né, para desabilitar um satélite. Isso tanto utilizando, né, a partir da Terra ou também a partir do espaço. O uso de micro-ondas, né, também para prejudicar certos componentes dos satélites. E o uso de armas lasers. Eu sei que isso pode parecer muito ficção científica, mas existem vários projetos nesse sentido, inclusive artefatos bélicos já foram construídos com esse intuito. Tá? Além disso, nós temos as armas eletrônicas, que daí elas não direcionam o aspecto físico do satélite, mas os dados. Né? Então eu posso ter, por exemplo, a interferência, que é o jamming, posso ter uma interferência de um dado de satélite, então eu vou lá e vamos supor, tá? Isso já foi testado, é isso que eu vou dizer para vocês, né? Tem lá o sistema de geoposicionamento de um país, né? O GPS, porque tem o GPS não só americano, tem o GPS russo, não sei se vocês conhecem, tem o GPS limitado ainda no indiano, tem o GPS chinês, então eu vou lá e lanço uma interferência que eu não preciso nem destruir o satélite, eu vou lá e o meu inimigo não consegue acessar o geoposicionamento. Ele fica perdido num campo de batalha contemporâneo hoje. Ele não sabe, cadê o veículo não tripulado? Cadê a aeronave? Cadê a tropa? Não sei. O que eu fiz? Eu fui lá e causei uma interferência, fiz um jamming. Mas pode ser também um spoofing, né? Uma imitação. Eu posso gerar um dado errado. Eu posso dizer, a tropa do inimigo ela está do outro lado vamos dizer assim, da onde eu estou achando que está. Eu confundo o inimigo e vou lá e pratico uma ação. Né? E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que não gera detrito, eu não destruo o satélite do inimigo, mas eu incapacito, ainda que temporariamente. Né? Então tem vários mecanismos hoje que estão sendo criados nesse sentido. E o outro também, que é a ideia da guerra cibernética, tá? Que ela não necessariamente ela vai envolver o satélite, mas ela pode envolver o satélite, que é o hackeamento do satélite ou de estações de controle. Então, eu posso, por exemplo, controlar o satélite mediante, por exemplo, um ataque de hacker, né? E fazer com que ele, de certa forma, emita sinais errados, informações erradas. Eu posso, vamos dizer assim, ter acesso a informações sigilosas. Eu posso controlar o satélite. Eu posso, sei lá, fazer com que o satélite seja desabilitado, esse tipo de coisa. Tá? Então, voltando de novo para a parte jurídica, né? Falamos bastante da parte estratégica militar, né?
Como é que o direito internacional espacial está vendo essa militarização e essa armamentização, essa weaponization? Né? Seria proibido? Seria permitido? Qual é a interpretação que nós podemos dar? Tá? Primeira coisa que eu acho que eu tentei terminar minha fala, que é o seguinte: o uso militar do espaço sempre ocorreu, né? E provavelmente vai ocorrer durante muito tempo. Tá? Então não é uma novidade. Tá? O espaço sempre foi explorado militarmente. E na medida em que hoje ele tem uma importância econômica, estratégica, ele vai continuar sendo, porque, obviamente, que recursos econômicos, recursos estratégicos, a gente defende também militarmente. Tá? Os países defendem militarmente. Existe uma proibição? Não. Não tem uma proibição de operações militares em órbita da Terra. Não tem. Tá? O que tem, por exemplo, é a proibição que eu já comentei lá no início, de estabelecer bases militares, fortificações militares, uso, teste de armas e manobras militares em corpos celestes. Então, assim, eu não posso fazer uma base militar na Lua, certo? Mas eu posso fazer uma base militar, vamos dizer assim, uma estação espacial militar em volta da Terra. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não tem, vamos dizer assim, proibição jurídica, melhor, tá? Não vou dizer a consequência política, mas não tem proibição jurídica. A proibição é em relação a corpos celestes, tá? E isso, o Tratado do Espaço, ele é claro nesse sentido. E uma coisa que é preciso se dizer, eu vejo muitos juristas, muitas vezes, nessa área, que estão começando a estudar essa área espacial, trazendo o espaço como um santuário, trazendo o espaço como algo imaculado, né? É claro que eu, como, vamos dizer assim, pesquisador brasileiro, né, e, enfim, numa situação muito específica, né, dentro do contexto geopolítico, né, obviamente que eu poderia defender nesse sentido, né, poderia dizer, não, né, uma vez que o Brasil não tem, por exemplo, a mesma capacidade que esses países, eu poderia dizer realmente o Estado, o espaço é um santuário, esse tipo de coisa, mas assim, o direito internacional não é o que eu quero que seja, o direito internacional não é o que nós queremos, o direito internacional é o que os países fazem do direito internacional, né, e isso aí a gente tem que ter noção. O direito internacional não é o que eu quero que seja, o direito internacional é o que os países fazem do direito internacional, sendo de uma maneira bem pragmática. E como é que hoje os Estados fazem? E a gente sabe que existe um jogo de poder aí envolvendo isso. Os Estados veem o espaço como algo compartilhado, sim, que não pode ser apropriado, sim, mas que não há uma vedação de operações militares. É assim que os Estados, por mais que nós tenhamos possivelmente nós tenhamos a possibilidade de defender um entendimento contrário, não é a prática dos Estados que nós estamos observando, que eu estou observando enquanto pesquisador, tá? Mas daí tem aquela contradição, que diz assim, o espaço, lá no preâmbulo do Tratado do Espaço, o espaço é para fins pacíficos, tá? Então, se é para fins pacíficos, não pode ter questões militares, ainda que o tratado não proíba, né? Vamos dizer assim. Daí qual é a interpretação que os Estados estão fazendo? Não sou eu que estou fazendo essa interpretação, tá? Que os fins pacíficos significa fins não agressivos. Tá? E isso significa fins defensivos. E o próprio Tratado do Espaço Exterior, ele fala que ele tem que ser interpretado de acordo com as normas de direito internacional. E um dos elementos centrais no que diz respeito ao uso da força e uso das forças militares do ponto de vista internacional é o Instituto da Legítima Defesa, que está previsto no artigo 51 da Carta da ONU. Então a interpretação que os Estados estão tendo, Estados Unidos, Rússia, China, as principais potências espaciais, é que os fins pacíficos devem ser entendidos como, digamos assim, fins não agressivos. Tá? Então é essa a interpretação que eles fazem. Então, se é fins não agressivos, o que eu estou fazendo ali, eu estou defendendo minha estrutura espacial. Não estou atacando, não vai ser eu que vou dar o primeiro ataque, não vai ser eu que vou praticar essa agressão, né? Que é proibida, obviamente, inclusive pela Carta da ONU, né? Pelo artigo 2º, parágrafo 4º. Mas utilizar o espaço de uma maneira defensiva teria, vamos dizer assim, sob essa interpretação que eu estou apresentando para vocês, uma possibilidade jurídica. Tá? Qual é a proibição que existe, daí, claro, em relação à órbita terrestre? É a proibição de armas nucleares de destruição em massa. Essa aí seria a proibição. Né? Isso não teria como um país, sem ter alguma consequência jurídica, obviamente, colocar uma arma nuclear no espaço ou uma arma de destruição em massa. E, inclusive, né, e é um ponto que eu estou estudando agora recentemente, isso está tendo uma discussão, ainda que em nível teórico, por exemplo, se a Terra ela for alvo de um asteroide. Né? Então, e aí, o que se faz? Em tese, não se pode usar arma nuclear, pelo menos juridicamente. Né? Porque tanto os tratados envolvendo as armas nucleares quanto o Tratado do Espaço, ele impede a arma nuclear. E aí? A gente vai ter que, se um dia tiver um objeto, vamos dizer assim,
um asteroide em direção à Terra e a gente quiser usar arma nuclear, e a arma nuclear é um dos principais, vamos dizer assim, formas de desviar um asteroide, enfim, esse tipo de coisa, a gente vai ter que reformar o Tratado do Espaço, ou não aplicá-lo, né, de alguma maneira. Né? Mas, pelo menos do ponto de vista jurídico, teórico, não se permitiria, por exemplo, usar uma arma nuclear para destruir ou para desviar o curso de um asteroide. Né? Só dando esse exemplo para vocês conhecerem. E já me caminhando para o final, nós temos aí as novas tentativas de proibição de armas espaciais. Né? Então, curiosamente, né, 2 países que têm capacidade, vamos dizer assim, anti-satélite, que é a China e a Rússia, fizeram uma proposta na Conferência de Desarmamento na ONU, em 2008, da possibilidade de criar um novo tratado de proibição de armas espaciais. Né? E principalmente as armas espaço-espaço e terra-espaço. Curiosamente, a proposta da Rússia e da China não fala das armas terra-espaço, que seriam as principais armas anti-satélite. A proposta da China e da Rússia não foi recebida pelos Estados Unidos e por outros países, né? Não andou essa proposta, e hoje ela está congelada aí desde 2015 lá na Conferência para o Desarmamento. Né? E o Conselho da União Europeia criou uma norma de soft law, né? Uma norma que é de aplicação não obrigatória, estabelecendo essa proibição, né, das armas espaciais, mas tem uma exceção lá que diz que seria permitido em caso de legítima defesa. E daí nós caímos na própria discussão que eu apresentei para vocês anteriormente. Né? Bom, em caráter defensivo, aparentemente os países têm aceitado. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né, da professora Carmela, dos alunos também terem convidados, da Unipampa, né, enquanto instituição, e deixo aí o meu muito obrigado e fico à disposição de vocês. Abaixo vocês conseguem visualizar meu e-mail para a gente conversar sobre esse tema tão instigante. Também fico aqui aberto a perguntas e questionamentos. Então, tá, muito obrigada, professor. Vamos passar agora para algumas perguntas que nós tivemos ao longo da palestra, né? Nós vamos iniciar com uma do Marco Antônio Harden, da Unipampa, que perguntou se existem reais vantagens no acordo que permite o uso comercial da base de Alcântara. Ótima pergunta, tá? Na realidade, assim, essa questão de Alcântara, ela está sendo discutida muito no nível político, inclusive, mas o Acordo de Alcântara, basicamente, ele é um acordo de propriedade intelectual, tá? Que para estabelecer certas salvaguardas para aqueles países que vão utilizar tecnologias sensíveis no lançamento de artefatos, utilizando a base brasileira. Né? E no caso, esse acordo de salvaguarda é envolvendo os Estados Unidos. Né? Então, obviamente que essa tecnologia, eu mostrei para vocês os países que têm os lançamentos, né, os veículos lançadores. Ela não é uma tecnologia compartilhada com todos os países, né? Cada país que tem a sua não vai compartilhar de graça com outros, né? É uma vantagem estratégica. E os Estados Unidos, obviamente, né, também. Né? O que é importante se dizer é que, por exemplo, os Estados Unidos ele tem esse acordo com outros países, inclusive também tem esse acordo com a Rússia. Né? Isso eu acho que é um dado importante. Né? Os Estados Unidos tem esse acordo de salvaguardas, inclusive com a Rússia. Né? Então, sob o ponto de vista comercial, eu acho importante, né? Até para o Brasil ele consolidar essa posição estratégica, né? Que está sendo construída com bastante trabalho por parte dos nossos mecanismos aí, instituições espaciais, né? Como o INPE, como o ITA, como a própria Força Aérea também, a Agência Espacial Brasileira, né? Que desempenham um papel exemplar com tão poucos recursos, né, que acabam tendo acesso, e eu vejo assim que é uma forma de colocar o Brasil no cenário internacional, do seu ponto de vista de lançamento espacial, e é uma forma para futuramente também usar como moeda de troca para a questão da transferência de tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje a gente perde muito espaço por uma região de lançamento que a nossa é privilegiadíssima, né? A região de Alcântara, ela é muito privilegiada, uma vez que a gente consegue economia de combustível pela posição geográfica. Mas, por exemplo, hoje a gente perde muito espaço para a Guiana Francesa. Então, tem vários lançamentos importantes que são realizados
E a gente perde tanto a questão econômica, né, como também a possibilidade de, no futuro, né, não vou dizer que o acordo de salvaguarda vai implicar isso, porque o acordo é justamente de salvaguarda para garantir essa tecnologia não ser usada indevidamente, mas para futuramente servir como uma moeda de troca, né, do Brasil, por exemplo, ter acesso a uma certa tecnologia e oferecer a possibilidade de um contrato de lançamento, né, mais barato, por exemplo, que a França oferece e que tem sido utilizado constantemente. Então, eu particularmente, apesar das discussões políticas, da polarização que tem sido feita em torno do tema, eu vejo como uma ação positiva, né? Eu vejo que o Brasil tem a ganhar com esse possível acordo, né? Aliás, com esse acordo que já foi inclusive firmado. Né? Sim, claro. Acredito que com certeza a dúvida foi sanada, né. Vamos passar para a próxima então, do Germano Segala, que também faz parte do nosso projeto, daqui da Unipampa, e a pergunta dele é se ainda nos anos 60 a morte do John Kennedy pode ser considerado um ponto de virada na corrida e cooperação espacial. Olha, não vou dizer a morte do presidente Kennedy, mas a figura do Kennedy foi muito importante, tá? Primeiro porque vamos dizer assim, existia uma disputa, né, grande, né, em relação a Estados Unidos e União Soviética na época. O Kennedy tinha uma visão um pouco mais além em relação a isso, né? Então ele entendia que a corrida espacial era importante nessa disputa, não só a corrida armamentista, né? Então antes dele ele assumir, acho que foi até antes dele assumir, ele faz o discurso dizendo que, ou foi nos primeiros discursos dele, eu não lembro exatamente, mas ele faz que em 61 ele diz que ele vai colocar o homem à Lua até o final da década. Né? E isso é impressionante. E todo mundo achou que era uma piada que ele ia fazer. E em 69 os Estados Unidos conseguem colocar o homem à Lua. Então existia um programa de governo muito forte por parte do Kennedy. E outro que muitas vezes não é lembrado é o vice dele, que foi o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson, ele foi, antes de ser eleito vice-presidente, ele era responsável pela comissão do Congresso americano para investigar por que os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial. Então ele era muito ligado à causa espacial, ele via com a causa espacial com bons olhos, ele foi um grande defensor da causa espacial no Congresso americano. E depois ele vira vice-presidente, então obviamente ele deve ter influenciado o Kennedy nesse aspecto, depois ele vira presidente com a morte do Kennedy, né? Então, eu acho que essas duas figuras, né, tanto a do presidente Kennedy quanto do Lyndon Johnson, elas foram determinantes, né, a questão da exploração espacial. Não diria que a morte do Kennedy foi, mas o governo Kennedy, depois o subsequente governo Kennedy, do Lyndon Johnson, foi muito importante. Com certeza. Vamos passar para a próxima, então. É do Fernando Ravara, que é ex-aluno da Unipampa, ele se formou no ano passado, e ele pergunta como fica o tratado TNP, que prejudicou muito o Brasil no ano passado, após o Acordo de Alcântara. Será que vamos sair do lançamento de microsatélites de 400 kg para satélites? Na realidade, o que eu vou dizer? É uma questão de discussão política. Né? O que o Brasil tem que fazer é tentar se colocar em fóruns internacionais e, enfim, projetar sua diplomacia no sentido de que, vamos dizer assim, tentar se colocar como uma potência espacial, vamos dizer assim. Né? A gente tem investimento, né? Talvez um pouco menos do que a gente deveria na área, e eu acho que a questão jurídica ela caminha junto com a questão política, né? A gente não, por mais que vamos dizer, o Brasil ele seja um grande defensor da questão do direito internacional, obviamente, a gente não pode também esquecer de defender os nossos interesses nacionais, né? A gente não tem que defender os interesses de outros países, simplesmente. A gente tem que defender o nosso interesse. Se o nosso interesse ele for, vamos dizer assim, tiver na mesma linha de outros países, obviamente que a gente vai caminhar junto, né? Então, eu vejo que essa limitação jurídica em si, ela não seria um problema para o Brasil. Eu acho que o problema da questão espacial, justamente, ela é não pela capacidade dos nossos técnicos, que são sensacionais e são referência no mundo, né? Mas é justamente com talvez uma dificuldade de percepção da importância da questão espacial e que faz com que a gente tenha um investimento muito pequeno comparado a outros países, né? Por exemplo, o Brasil ele tem o último dado que eu peguei, o investimento do Brasil na área espacial era de 0,006% do PIB. Né?
Então, tu pega um país, por exemplo, que nem a Argentina é 0,2%. País menor, né, se comparado ao Brasil em termos territoriais, em termos de economia, esse tipo de coisa, né? E eu acho também que a questão, não só a questão comercial, mas a questão militar, ela passa necessariamente pelo investimento na área espacial, né? Então, eu vejo que a questão ela é muito mais de política pública e de direcionamento de recursos do que uma questão jurídica que impeça o Brasil de deslanchar. O Brasil está tentando, né? E realmente foi uma lástima, né? O acidente que o Brasil sofreu, né? Em Alcântara, que era vamos dizer assim, um projeto muito importante. Eu vejo o programa espacial brasileiro como de uma importância estratégica grande para o desenvolvimento nacional e para a soberania brasileira. Muito obrigada. Vamos passar para a próxima, então, também é do Fernando Ravara, e ele perguntou se nós poderemos utilizar os componentes estadunidenses no nosso programa espacial, se além do SGDC e dos 5 satélites Synchrotron, os Star One, o Brasil tem mais satélites. Comente. Obrigado. Sim. O Brasil, ele, vamos dizer assim, o Brasil, a tendência, obviamente, é ter vários projetos, né, de satélite. Não é algo que simplesmente vai parar nesses componentes, mas que também ele vai cada vez mais ter essa possibilidade. E eu vejo que essa questão dos componentes estadunidenses, né, do programa espacial, né, é uma questão obviamente, de diplomacia, é uma questão de discussão, de acordo comercial, né, e eu acho, como eu falei, o Brasil ele tem que defender o interesse nacional, né? Independente do país, independente da situação, né? Então, a gente conseguir fazer um acordo interessante, seja interessante para os Estados Unidos, para o Brasil, em relação a essa área, ou outro país, eu tento ver a política brasileira como independente. O que eu posso dizer em relação ao Brasil é que eu vejo que, como eu falei anteriormente, que a política espacial ela é importantíssima para o desenvolvimento e a tendência é justamente a gente cada vez mais. Claro que tem essa questão do recurso que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Contingenciamento de recursos, mas a gente tem que cada vez mais investir nessa área. Muito obrigada. A Mayara Rabelo, também da Unipampa, perguntou se a Space Force tem ligação com a empresa SpaceX. Não, na realidade, não é que tem ligação, assim, né? Talvez eu explicar melhor. A Space Force, ela é um ramo das Forças Armadas Americanas, é um novo ramo das Forças Armadas Americanas, tá? E a SpaceX é uma empresa privada que presta serviços de lançamento de satélite e agora, recentemente, também de missões tripuladas, ok? Então, o que acontece que pode existir vocês sabem que hoje em dia todos os estados do mundo eles precisam da iniciativa privada para desenvolver certas tecnologias, então tanto na área militar, né? Então, por exemplo, vai desenvolver uma nova aeronave, daí vai participar a Boeing, vai participar algumas empresas, né, do ramo da aeronave que vai fazer o projeto, vai ajudar no projeto, esse tipo de coisa. Né? O tipo de parceria que a Space Force poderia fazer com a SpaceX é alguma coisa em relação a alguma tecnologia dentro daqueles contratos de defesa, né? Então, de repente, alguma tecnologia que a Space Force vai usar, ela pode ser desenvolvida pela SpaceX, né? Mas não tem nenhuma ligação do ponto de vista organizacional, uma relação tipo público-privado, e que o privado ele pode construir algum artefato bélico, alguma coisa que possa servir, né, dentro do ambiente de contrato, até mesmo uma licitação, que possa servir para uma força armada, né? Sim, obrigada. Vamos ver. Temos mais uma, da Gabriele Mick, da Unipampa. Ela perguntou se a indústria espacial seria mais rentável do que a farmacêutica e de cosméticos. Do espacial seria mais rentável? Difícil dizer, porque eu realmente desconheço quanto qual é o valor, né, o valor que está agregado à cadeia farmacêutica de cosméticos. Então, é difícil responder essa pergunta, né? Mas o que eu posso dizer é que é uma indústria cada vez maior, né, com um componente importante. Quando a gente fala numa indústria de 1 trilhão em 2040, é algo gigantesco. Né? Mesmo a gente falando em termos de mundo, é bastante coisa. Né? Agora, dizer que é mais é difícil fazer essa comparação, porque são coisas bem diferentes. Né? Claro. Isso tende a aumentar, né? Só tende a aumentar. Vamos passar para a próxima. O Anderson Cardoso, também da Unipampa, perguntou como o senhor vê o acidente em Alcântara. Se seria um acidente ou uma espécie de sabotagem.
É difícil dizer, porque seria muito liviano da minha parte acusar alguma coisa ou trazer vamos dizer, algum dado em relação a isso, né? O que eu posso dizer é que, pelo que eu sei das notícias, que são as mesmas que vocês têm acesso, e que foi objeto de inquérito policial, etc., etc., é que, vamos dizer assim, quem investigou, né, a polícia, enfim, não sei, acho que a Polícia Federal, concluiu que foi um acidente, né? Agora, é difícil, não tem acesso a dados sigilosos, enfim, para saber se poderia ser outra coisa, né? Mas em princípio, oficialmente, foi um acidente, né? Claro, e é difícil também afirmar algo, né, sem ter, Exatamente. Sem ter mas as provas, os dados, né? claro. Mas então, eu acho que é isso, nós fizemos um levantamento, assim, das perguntas, demos uma resumida para ficar mais fácil, né, de responder. Foram esses os questionamentos do pessoal que estava assistindo a palestra. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo, né, e ao professor pela disponibilidade de estar aqui conosco. Vamos chamar, então, a professora Carmela novamente. Bom, uma boa tarde novamente. Eu gostaria de agradecer muito a possibilidade, a contribuição do professor Dr. Luciano Vaz Ferreira, que ilustrou de forma muito didática. Cada slide, na verdade, é uma aula, né, separado sobre essa explanação a respeito da militarização do espaço e essa visão bem interessante sob perspectiva pragmática, de não ser uma coisa muito idealizada, mas uma coisa como um interesse nacional como bem pontuado assim, para os países, para pensarem de uma outra forma, de uma dimensão e não se tomar em outros espaços, esse tipo de discussão e a relevância. E, inclusive, várias perguntas sobre a base de Alcântara, que é um tema que é muito importante ser esclarecido, que as pessoas entendam a comunidade acadêmica e as pessoas externas à comunidade, porque é algo relacionado com o país, né? E às vezes não se tem conhecimento necessário. Queria agradecer muito, foi uma honra o projeto poder contar com a sua presença nessa tarde, e o meu agradecimento, é isso. Da minha parte também, gostaria de agradecer muito a professora Carmela, a Unipampa, a equipe dos alunos que estão participando desse projeto, que eu sei que são determinantes aí para o sucesso, e também disponibilizar o meu e-mail, de repente alguma outra pergunta não deu tempo de responder, mas me mandem por e-mail, me procurem aí nas redes sociais e eu vou ter o maior prazer de discutir esse tema que eu acredito que é de grande relevância internacional e nacional também. Um agradecimento aos alunos que desde a primeira edição do ano passado, os alunos constantemente estão sempre ali também em busca de temas e atualidades e também contribuem para todo esse projeto. Agradecer uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luciano. Boa tarde, até mais. Boa tarde.